Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu quero trazer para você hoje a palavra do Senhor, uma palavra de fé, de esperança, uma palavra que nos coloca firmes e fortes para enfrentar as lutas do dia a dia. Hoje eu quero falar sobre o Deus que usa cada pessoa, por mais simples que seja, desde que ela se submeta a andar pelo Espírito e não pela carne. Para isso eu quero que você acompanhe comigo o texto que está escrito em Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 10. Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 10. Vamos ler agora. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá, e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para os livrar da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Quantas vezes nasce um desejo no nosso coração para realizar algo, um sonho, uma visão que nós queremos alcançar, coisas incomuns, que para nós parecem até coisas grandes demais. E quando chega a visão desta coisa que nós encaramos como grande demais, rapidamente nós reprimimos este sonho, esta visão, ou esse desejo, ou até mesmo esse chamado. Diante da grandeza daquilo que nós queremos alcançar, vem o dilema de nós não sermos suficientemente bons ou capacitados para alcançar esse propósito. Nesse momento, em decorrência da nossa natureza caída, nós começamos a identificar os nossos defeitos, as nossas imperfeições, para justificar a nossa rejeição à busca desse sonho. Não foi exatamente assim que Moisés reagiu ao ser revelado que ele seria o homem que Deus usaria para libertar Israel da escravidão do Egito? Diante do chamado de Deus a Moisés, o incumbindo de um papel grandioso na história de Israel, como libertador do seu povo, Moisés começa a mostrar que não poderia aceitar aquela chamada, pois tinha muitos problemas, deficiências, limitações. Isso nos mostra o texto de Êxodo capítulo 3, verso 11. Êxodo capítulo 3, verso 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Um pouco mais adiante, Moisés mostrou que a sua fé não era assim tão forte, que o seu poder de falar com eles como profeta de Deus não seria suficiente. Êxodo, no capítulo 4, no verso 1, a gente percebe isso. Êxodo, capítulo 4, verso 1, diz assim: então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés ainda insistiu em sua impossibilidade, mostrando que não era eloquente. Êxodo capítulo 4, verso 10. Êxodo capítulo 4, verso 10, diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois de que falasse com teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E ele continua se justificando. Ele justificou ainda que não tinha coragem, que não confiava totalmente no que o Senhor estava falando para ele, e pede para que ele não vá só, mas se tivesse que ir, para que Deus permitisse que ele fosse com Arão, seu irmão. Êxodo capítulo 4, verso 13. Êxodo capítulo 4, verso 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele em quem tu has de enviar.
Ele falando para Deus que ele iria, mas se colocasse com ele o seu irmão. Quantas vezes nós não temos agido assim diante do chamado, dos sonhos, das visões para as nossas vidas? A gente inicia como Moisés, alimentando aquilo em nosso coração, mas quando nós enxergamos a dimensão do que nós temos pela frente, muitas vezes retrocedemos, pois olhamos para nós, para as nossas falhas, para as nossas impossibilidades. Mas, irmãos, escute hoje o que Deus está te falando, para nunca mais abandonar um sonho, uma visão ou um chamado. Deus vai agir em você e através de você, não pela força da carne, da capacitação humana, mas por coisas que você só aprende na dimensão do Espírito. Se você pegar a história do nascimento de Moisés, ela é bastante conhecida. Ele nasceu no Egito num tempo em que havia uma ordem de Faraó de que todo menino hebreu fosse morto pelas parteiras, pois o povo de Israel crescia muito no Egito. Está registrado em Êxodo, capítulo 1, verso 16. Êxodo, capítulo 1, verso 16, que diz assim: Quando ajudares no parto das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. A ordem de Faraó para as parteiras que ajudavam os partos das hebreias. Lógico, as parteiras, tocadas por Deus e pelo sentimento de humanidade, se negaram a fazer isso. Arrumaram uma desculpa a Faraó, dizendo que as mulheres hebreias tinham os filhos antes que elas chegassem para ajudar. Então Faraó dá uma outra ordem ao povo, para que os recém-nascidos homens fossem jogados no rio por qualquer pessoa. Olha só, Êxodo capítulo 1, verso 22. Êxodo capítulo 1, verso 22. Então ordenou a Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Quando Moisés nasceu, sua mãe e seu pai viviam sobre essas ordens e acabaram escondendo esse menino por cerca de 3 meses, como a gente vê em Êxodo capítulo 2, verso 2. Êxodo capítulo 2, verso de número 2. Diz assim: A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Mas como não podia ficar com ele, passados esses 3 meses, porque o menino corria perigo, irmãos, sua mãe fez o quê? Uma arca de junco, colocou Moisés dentro dela e deixou na correnteza do rio. A irmã de Moisés, Miriam, acompanhava de longe para ver o que seria do menino, né? O que aconteceria com aquela arca. Êxodo, capítulo 2, verso 3 e 4. Êxodo, capítulo 2, verso 3 e 4, dizendo assim: Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pés, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. Em determinado momento, depois que a mãe de Moisés faz isso, a filha de Faraó desce ao rio para lavar-se. Ela encontra a arca com o menino dentro e adotou aquele menino para criá-lo. Isso está registrado em Êxodo capítulo 2, do verso 6 ao verso 10. Êxodo capítulo 2, do verso 6 ao verso 10, que diz assim: E abrindo-a, viu a criança e que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino e disse-lhe a filha de Faraó: Leva esse menino, cria como teu, e eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino já era grande, desmamado, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe chamou Moisés, porque dizendo: Das águas eu o tirei. Então, a filha de Faraó dá o nome de Moisés, e esse Moisés é educado como um membro da corte, educado como um egípcio. E ele alcança um grau de instrução extremamente elevado, mas também uma posição de destaque em meio aos egípcios, tornando-se um homem poderoso em suas palavras e suas obras. Olha só, Moisés, tirado das águas, adotado, ele é capacitado em todo o conhecimento dos egípcios a ponto de se tornar um homem poderoso em suas palavras e obras. Atos, capítulo 7, verso 22 diz assim: Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Se você for pesquisar na história antiga, os estudiosos dos povos antigos
mostra que o povo egípcio investia muito na educação. E essa educação era composta de astronomia, medicina, matemática, filosofia, aritmética, álgebra, música e muitas outras coisas. Isso era parte da formação de Moisés, que se torna um homem extremamente culto. Não era apenas títulos que Moisés tinha, não era apenas teoria. Ele ficou conhecido no meio dos egípcios como um grande general de guerra, respeitado entre seus pares pela prudência e a força com que ele comandava os seus exércitos. Aí eu pergunto para você, você percebe que pelo olhar humano, esta seria a melhor hora para usar um homem com muito conhecimento, com poder, com força, respeitado, com o exército à sua disposição? Não seria essa hora de usá-lo para fazer a obra de Deus? Moisés nessa época estava preparado, humanamente falando, estava preparado para dirigir um exército, para exercer o poder, mas não foi nesse tempo que Deus se revelou a ele. Pelo contrário, o Senhor se revela a ele quando ele apacentava as ovelhas no deserto, quando não era nem todo poderoso, pois as ovelhas eram do sogro dele. Depois de ter vivido 40 anos no deserto, foi lá que Deus decretou que ele seria o libertador de Israel, o Moisés que entraria para a história. Aí você pode estar se perguntando, mas por que agora e não antes? Simples, irmãos. Moisés teve que aprender a valorizar mais as coisas do Espírito para ser usado por Deus. Teve que ficar um tempo, 40 anos no deserto, para quebrar toda a sua confiança na força da carne, da sabedoria humana, do conhecimento humano e começar a viver pela fé e começar a viver pelo Espírito. Atos capítulo 7, verso 30. Atos capítulo 7, verso 30, diz assim: E passados mais de 40 anos apareceu-lhe um anjo no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo no meio da sarça. Veja só que coisa interessante. Passados 40 anos que ele abandonou a corte, que ele abandonou todo aquele conhecimento, sua posição social, foi que o Senhor o chamou para ser usado e se tornar um homem de grandes sinais e grandes milagres. Amados, é assim que Deus age. É assim que Deus vai te usar, vai te levar a conquistar os teus sonhos. Quando isso vai acontecer? Quando, assim como Moisés, você entender que é pela força e poder do Espírito Santo, não pela tua posição, pela tua sabedoria, pela tua força humana, por aquilo que você tem colhido com o seu próprio esforço. O tempo dessa manifestação de Deus é o tempo em que eu e você deixamos de agir pela carne e passamos a agir pelo Espírito. Está escrito em várias passagens na Bíblia. Paulo fala isso aos romanos, mostrando que nós não andamos pela carne. Romanos capítulo 8, verso de 4 a 6, diz assim, Romanos 8, verso de 4 a 6, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, vida e paz. Que coisa maravilhosa, amados. Andar na carne, o que é? É priorizar a nossa própria vontade, que é teimosa, que age conforme nos convém, faz tudo o que escolhe fazer e não o que Deus quer que a gente faça. Ela não vive debaixo da orientação do Espírito, mas pelas suas próprias decisões. Nós temos experiência nisso. Quantas vezes nós sabemos que o Senhor mandou fazer uma coisa, mas nós fazemos aquilo que queremos fazer. Isso é andar pela carne. Andar no Espírito é justamente o oposto. Nós nos rendemos à vontade do Espírito Santo de Deus, confiamos na sua direção e nos submetemos. E esse, irmão, sempre foi o desejo, o plano de Deus para nós, que o governo de Cristo nas nossas vidas seja completo. Tanto que Paulo, um homem culto, um homem de posses, um homem de uma posição no meio dos judeus, o fariseu considerado, quando ele encontra o Senhor, ele mostra que ele aprendeu a viver de um modo que agrada ao Senhor, que é aquilo que está registrado em Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja que Paulo diz, olha, eu estou crucificado, não sou eu que vivo mais. Eu vivo agora a vida que o Senhor tem para mim, que o Senhor me mostra. O próprio Jesus,
ao vir em carne, mostrou esta necessidade com muita clareza para nós andarmos em total submissão ao Pai e ao Espírito. João, capítulo 5, verso 19. João, capítulo 5, verso 19, diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto faz ele faz, o Filho faz igualmente. Veja Jesus dizendo que ele não veio para fazer a vontade dele. Em João, capítulo 5, no verso 30, há uma confirmação dessa palavra, que diz assim, João 5, 30, eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me amou. Está vendo, irmãos? O próprio Jesus confirmando isso em João 6,38. João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, é muito importante andar pelo Espírito, porque dessa forma a gente não corre o risco de a qualquer momento dar vazão à carne. Andar no Espírito nos livra de confusão, de contendas. Andar no Espírito nos livra de muitos desejos da carne que podem atrapalhar o caminho da nossa conquista. Por isso, Paulo resume como o cristão deve andar. Paulo deixa isso bem claro em Gálatas 5, 25. Gálatas 5, 25, que diz assim: andemos também no Espírito. Então, irmãos, a primeira coisa, Deus vai te usar, mas Deus vai te preparar para que eu e você, nós possamos entender que o Senhor vai nos usar quando nós pararmos de andar pela carne e andarmos pelo Espírito. A segunda coisa que eu queria falar com você nessa noite: o Senhor não precisa de um super-homem, de um gênio, como o mundo diz, mas Ele usa gente simples, com aquilo que elas possuem, por mais simples que seja. Vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 28. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 28, que diz assim: ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Irmãos, é uma característica do ser humano. É muito comum a gente pôr mais confiança na capacidade humana para alcançar os melhores resultados. Mas Deus quer pessoas que confiem na sua direção, que sejam obedientes, mesmo que tenham poucas ou mesmo nenhuma capacitação humana. Não confunda. É importante, se você puder, se preparar, estudar, se capacitar, mas isso é só um complemento para aqueles que confiam e que se submetem ao Senhor. Na palavra de Deus, muito raramente o Senhor usa pessoas cultas, com poder político, com status sociais elevados, de grande poder aquisitivo para a sua obra. Entenda bem o que eu estou falando. Raramente. Não que Deus não use pessoas cultas, bem posicionadas socialmente, claro que sim. Mas Deus usa, em sua maioria, os desprezíveis para a sociedade. O Senhor está interessado em gente simples, mas que se submete à sua direção, sem ressalvas. Veja alguns exemplos. Uma menina escrava foi usada para alcançar um grande general chamado Naamã. 2 Reis, capítulo 5, verso 2 a 4. 2 Reis, capítulo 5, verso de 2 a 4, que diz assim: os sírios, numas de suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E a gente conhece a história. Naamã foi, se apresentou ao profeta, o profeta deu uma ordem para que ele se banhasse no rio, e ele voltou para casa curado. Uma menina escrava, que trabalhava como empregada de uma senhora, salvou este homem da sua enfermidade. Deus usou a Gideão
um agricultor cheio de medo que se escondia para tratar a sua lavoura, um homem da menor tribo de Israel, e ele, o menor da casa dele. Gideão, capítulo 6, verso 15, Juízes, desculpe, capítulo 6, verso 15 e 16. Juízes, capítulo 6, verso 15 e 16 diz assim: Replicou-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e é o menor da casa do meu pai. Tornou-se-lhe o Senhor: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como a um só homem. Veja só, Gideão se achava, era medroso, se achava incapaz, se achava o menor e a família dele a menor de Israel, mas foi a esse que o Senhor usou para libertar o povo com apenas 300 homens. Não para por aí, Deus usou um homem simples que morava no deserto para preparar o caminho do Senhor, sujeito simples, com hábitos simples. Mateus capítulo 3, verso de 1 a 5. Mateus capítulo 3, verso de 1 a 5. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Entretanto, iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. Veja que coisa, irmãos. Um homem simples que morava no deserto, com hábitos simples, roupas simples, mas a palavra de Deus diz que iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Veja só que muitas pessoas afluíam até esse homem para ouvir, e depois Jesus tem um caminho aberto na sua pregação através do que ele proclamava. Aí a gente olha para quando o Senhor encontrou com Moisés no monte de Deus. Moisés tinha muito pouca coisa, cuidava do rebanho do seu sogro, já estava aproximadamente com 80 anos, não era nenhum jovem. Chegou o Senhor a ele e lhe chamou para a obra. Mas Moisés retrucou que não tinha nada a oferecer para que aquela missão fosse um sucesso. Deus então falou com ele, mostrando que aquilo que ele tinha, por mais simples que pudesse ser, era o suficiente para Deus e Moisés cumprir, para que Deus fizesse Moisés cumprir o seu plano. E aí a gente olha para a palavra e veja o que disse o Senhor a Moisés. Êxodo capítulo 4, verso 2. Êxodo capítulo 4, verso 2. Ao que lhe perguntou o Senhor: que é isso na tua mão? E disse Moisés: uma vara. Irmãos, uma vara, um pedaço de galho de uma árvore que Moisés tinha nas suas mãos. Mais simples que isso, impossível. E Deus mandou que Moisés jogasse a vara no chão, e o poder de Deus transformou aquela simples peça de madeira em uma cobra, um ser poderoso para atacar, para causar derrotas, a ponto de Moisés fugir daquela cobra. Êxodo capítulo 4, verso 33. Êxodo capítulo 4, verso 33. Diz assim: ordenou-lhe o Senhor: lança no chão. E ele a lançou no chão e ela se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Amados, o Senhor nos conhece no profundo. Se Ele nos chamou, colocou em nosso coração um sonho, uma visão, um chamado, por mais simples que nós sejamos, e por maior que seja esse sonho, essa visão, esse chamado, Ele vai usar o que nós temos para chegar ao lugar, na posição que Ele nos mostrou nesse sonho, nessa visão, na posição em que Ele deseja. Amém? Irmãos, você pode estar pensando: mas eu sou simples, eu não tenho muito conhecimento, eu não sei. Irmãos, o Senhor te chama para se submeter, andar pelo Espírito, e Ele vai usar o que você tem, como usou a de Moisés, aquela pequena vara, aquele pedaço de galho, para que fosse manifesto o seu poder. Deus vai usar o que você tem para manifestar o seu poder na sua vida, através da sua vida, através de você para outras pessoas. Amém, queridos? A simples vara de Moisés, submissa à vontade de Deus, se transformou na manifestação do poder de Deus. Irmãos, Moisés não tinha nada de excepcional consigo no momento em que o Senhor o chamou. Não tinha confiança, não tinha fé suficiente para tirar
seus irmãos do cativeiro, e ele mesmo diz isso. Êxodo capítulo 3, verso 11. Êxodo capítulo 3, verso 11. Diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele reconhece que não tinha poder nem força, muito menos fé naquele momento para fazer isso. Não tinha popularidade, não era conhecido a ponto dele mesmo reconhecer que os judeus não o receberiam. Êxodo capítulo 4, verso 1. Êxodo capítulo 4, verso 1. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ele está dizendo assim: olha, o povo não vai acreditar que o Senhor apareceu para um Zé Ninguém como eu. Ele não tinha exército, não tinha armas. Além do que, ele estava sendo procurado no Egito por ter matado um homem 40 anos antes, quando ele fugiu. Mas o que tinha Moisés, irmãos? Pense bem, o que tinha Moisés? Moisés tinha um chamado de Deus, que lhe dizia, em Êxodo capítulo 3, verso 10: agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Ele tinha um chamado, ele tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida, que era a presença dele junto com Moisés para tirar o povo de lá. Ele diz para Moisés: olha, você vai lá, vai tirar o povo, e quando você voltar, você vai vir nesse lugar para adorar ao Senhor. Êxodo capítulo 3, verso 12. Êxodo capítulo 3, verso 12. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, o meu povo, servireis a Deus nesse monte. Olha só, Deus falando: você vai, eu vou contigo, e você vai voltar para adorar a Deus neste lugar. A única coisa que Moisés tinha de seu mesmo era algo muito simples, que era a vara. Mas você vê como Deus usou isso para mostrar para Moisés que era o suficiente. O Senhor mostrou para Moisés que através da fé, da aceitação do seu chamado, aquilo que Moisés tinha, uma simples vara, seria suficiente para obter a vitória junto ao poderoso Faraó. Aí então Moisés vai com Arão, seu irmão, falar com o Faraó para libertar o povo de Deus da escravidão. E aquela vara, a simples vara que Moisés tinha na mão, produziu grandes sinais e milagres no Egito. Moisés, diante do Faraó, joga a vara no chão, que se transforma em uma cobra. Os magos e encantadores do Egito fazem a mesma coisa, mas a vara de Moisés engole as produzidas pelos magos do Egito, mostrando que o poder de Moisés era muito maior. Êxodo capítulo 7, verso de 10 a 12. Êxodo capítulo 7, verso de 10 a 12, diz assim: então Moisés e Arão foram ter com Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e deixou, e diante dos seus servos, e ela se tornou em uma serpente. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, fizeram também a mesma coisa com seus encantamentos, pois cada um deles usou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. A primeira coisa que o Senhor mostra aqui para Moisés é que o poder que estava com ele, por menor que ele achasse, era muito maior, mais forte e poderoso que toda a força do inimigo. Irmãos, na sua simplicidade, naquilo que você acha que talvez você seja simples demais ou com poucos recursos, você é mais forte e poderoso porque você está submetido ao Senhor. Um pouco mais adiante, Faraó endurece o coração, não deixa o povo de Deus ir embora, e através da vara de Moisés e Arão foram operados tremendos sinais e transformações no Egito. As águas do Egito foram transformadas em sangue depois que Moisés tocou lá com a sua vara. Êxodo capítulo 7, verso 17. Êxodo capítulo 7, verso 17, diz assim: assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. Isso acontece apenas com o toque daquela simples vara que estava na mão de Moisés. Faraó endurece o seu coração e continua recusando a permitir a saída do povo de Israel do Egito. E Moisés, com a vara erguida, manifesta várias pragas contra o Egito. Você sabe das pragas do Egito? Ele infestou a cidade de Rãs, depois vieram os piolhos, depois a chuva de granizo,
a praga dos gafanhotos, as trevas que baixaram sobre o Egito, tudo com o simples agir da vara de Moisés. O levantar daquela vara para mostrar que, por mais simples que fosse, submetido ao poder de Deus, o poder que vai com Moisés é tranquilo, superior, incomparável àquilo que pudesse ter de força humana no Egito. Depois da permissão de Faraó para que o povo saísse, né, e o Faraó permite que o povo vá embora, mas ele se arrepende. Depois que ele se arrepende, ele começa a perseguir os exércitos, com seus exércitos, a Moisés. E Moisés estava com o Mar Vermelho à frente e com o Faraó e seu exército atrás. Até que Moisés, orientado por Deus, estende a sua vara aos céus e o mar se abriu e o povo passou em seco. Êxodo, capítulo 14, verso 21 e 22. Êxodo, capítulo 14, verso 21 e 22. Diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Depois que eles passarem em seco, veja que o Senhor continua orientando Moisés. No versículo 26, nisso o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram do encontro dele, assim como o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Amados, os egípcios fugiram, tentando sair do encontro com o mar, mas todos foram mortos pelo mar que se fechou. Aí o Senhor coloca o seu povo a caminho da terra prometida, no deserto, e num determinado momento falta água no deserto. E como é que Moisés resolve esse problema? Orientado por Deus novamente, em Êxodo capítulo 17, versos 5 e 6, Êxodo capítulo 17, versos 5 e 6, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do meu povo e leva contigo algum dos anciãos de Israel. Toma na mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim fez Moisés à vista dos anciãos de Israel, e eles se alimentaram de água. Irmãos, que coisa maravilhosa! Com a vara, ele produz água que sai da rocha. Certo que era pelo poder de Deus, mas com aquilo que Moisés tinha nas mãos, proveu de água o povo que estava no deserto. Mais um tempo depois, por causa de uma rebelião, Moisés ora por sua irmã que tinha ficado leprosa, porque tinha se rebelado contra ele, e ela é curada. Números capítulo 12, verso 13 e 14. Números capítulo 12, verso 13 e 14. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhada por 7 dias? Esteja fechada por 7 dias, fora do arraial. Depois se recolherá outra vez. Amados, o que a gente viu aqui hoje? Para que a gente possa concluir o que o Espírito Santo está falando para nós e para a sua igreja hoje. Para mim e para você. Não importa a capacitação que você tenha, social, intelectual, Deus só vai te usar, só vai se manifestar a ti, quando você te viver no plano do Espírito e não no da carne. Lembre-se, Moisés era extremamente culto, poderoso em obras, mas Deus só o usou depois de 40 anos longe de tudo isso, no meio do deserto. O Senhor vai usar aquilo que você tem em suas mãos, por mais simples que possa parecer. Assim como o Senhor usou a Moisés, que tinha apenas um galho de árvore em sua mão. Você tem o chamado de ir, ensinar, batizar, de realizar milagres através do poder e da autoridade que Deus te deu. Apenas aceite e obedeça. Irmãos, por mais simples que você possa se sentir, por mais incapacitado do que você possa pensar que você é, se você se submeter a Deus, Deus vai fazer milagres na sua vida, vai fazer milagres através de você e vai manifestar o seu poder assim como ele foi com Moisés. Creia. Jamais abandone sonhos, visões, jamais abandone um chamado de Deus
por se sentir menor do que qualquer outra pessoa. Se Deus te chamou, é porque Ele tem algo grandioso para fazer através da sua simplicidade. E se você já é uma pessoa de alta posição, com autoconhecimento, estudado, isso é muito importante, tenha certeza, mas creia, para Deus isso é secundário. Se submeta ao Espírito Santo de Deus. Viva pelo Espírito e não pela carne. E que Deus te abençoe e te guarde para que você também realize grandes milagres em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te mostre que você é importante e que você precisa estar preparado para que Deus te use, porque há muito trabalho a fazer no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, uma boa noite.